desbravador, beleza? Hoje vamos estudar mais uma especialidade, certo? A especialidade de hoje é acampamento seguro, tá bom? Os acampamentos são frequentes demais no clube. E aí talvez você, desbravador, não sabe a dificuldade que é deixar um final de semana perfeito para você. Os acampamentos são muito importantes para nos conectarmos ao nosso Criador novamente, admirarmos as suas obras, aprender mais sobre ele e também sobre a vida no campo. E aí, o que te vem à cabeça quando falarem para você que vai ter um acampamento no próximo final de semana? Talvez você fique pensando o que vai levar, quais são as atividades que vão ter lá, o que vai comer, enfim, todas essas coisas, né? Mas se liga nas dicas que a especialidade de acampamento seguro tem para te dar. A primeira dica de hoje é o cuidado com a fogueira, tá certo? O fogo ele é perigoso, então a gente tem que ter algumas prevenções e cuidados para tratar esse fogo, beleza? O primeiro deles é nunca utilizar álcool, gasolina, acetona, perfume, esse tipo de combustível que é inflamável, tá certo? Isso é perigoso e pode causar um incêndio grande, tá bom? Então assim, folhas secas e galhos finos, a gente começa ali um fogo tranquilamente, sem precisar colocar álcool, tá bom? Evite também o desmatamento. Desmatar uma floresta, desmatar um ambiente é crime, tá certo? Queimar o ambiente por completo é crime. Então, não, ok? Evita também colocar a fogueira debaixo de uma árvore, tá certo? Quando você coloca debaixo de uma árvore, as brasas elas podem subir e queimar a árvore. Então, assim, pega um campo aberto, certo? Limpa ao redor ali da fogueira pelo menos uns 3 metros, tá bom? Evita colocar as barracas em direção do vento, tá bom? Se você coloca a fogueira e o vento tá pro lado das barracas, as brasas elas podem chegar até as barracas e queimá-las e causar um estrago. Então, assim, evita fazer tudo isso, tá bom? Quando você acender a fogueira, nunca deixa ela só. Você pega ali um estoque de lenha, tá bom? As lenhas que estão no chão mesmo, não precisa cortar da árvore. Você pega esse estoque de lenha, guarda esse estoque e vai abastecendo o fogo até o momento que você precisar. Nunca deixe ele só, tranquilo? Outra dica de hoje é o cuidado com os gases, tá certo? Talvez você pense que o desbravador não use, nunca vai utilizar um gás, um combustível para fazer sua alimentação. E é melhor você continuar pensando assim, tá certo? Se puder, priorize sempre usar a fogueira, tá bom? É mais seguro, a gente tem mais controle, a nossa segurança são os galhos, enfim, é mais fácil de apagar, tá bom? Tem menos risco, tá certo? E aí são 2 tipos, né? Nós podemos fazer a nossa alimentação nos acampamentos com as fogueiras e com fogareiros, tá certo? Esse tipo de fogareiro, a gente tem que ter cuidado. Os fogareiros geralmente vêm com o tipo de gás que você pode usar nele. Então assim, se for um fogão, se for, enfim, tá certo? Nós temos alguns tipos de gases. Tem o butano, ele suporta alta pressão, o gás butano é um gás leve, certo? E ele é adequado para ambientes mais normais. O ambiente que nós estamos aqui, a temperatura que nós temos na nossa cidade é uma temperatura normal, tá bom? O blend, ele é uma mistura ali de alguns gases, tá certo? Ele tem a melhor performance em locais que tem a temperatura ali em média de 0 graus. Então assim, aqui nós não vamos usar, ok? O blend ele é para um lugar mais frio. E o isobutano é um gás que a gente usa em temperaturas de menos 10, menos 20. Então assim, a performance dele é em locais bem gelados, beleza? Tem cuidado sempre com esses fogareiros, porque eles são um pouco perigosos, porque a gente não tem controle do vazamento de gás, enfim, tá certo? Então muito cuidado, tá bom? A gente tem que ter cuidado também na nossa casa, com o fogão, né? O botijão, conhecido botijão de gás, tá certo? Esse transporte desse gás não deve ser feito por qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa capacitada, a troca tem que ser de maneira correta, não pode usar ferramentas, tá certo? Quando você for comprar um botijão de gás, você deve olhar se ele tá amassado, violado, se tem o lacre, tá certo? Você pode ali colocar, quando você for instalar,
algumas bolhas de sabão para ver se tem vazamento, tá certo? Com espuma, tá bom? Se você vê que tá mexendo as bolhas, é porque tá vazando. Então, cuidado, ok? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de material, tá bom? Nunca fazer gambiarra, isso não combina. E sempre comprar um novo, nunca ficar usando botijões antigos, ok? A nossa próxima dica é na conservação dos alimentos, tá certo? A gente tem que ter alguns cuidados nessa conservação. De acordo com a Anvisa, os alimentos preparados devem ser mantidos em temperaturas específicas do seu estado. Como por exemplo, se a gente tem alimentos frios, a gente deve manter esses alimentos frios numa temperatura de no mínimo 10 graus e isso por no máximo 2 horas. Se a gente está com um alimento quente, a gente deve manter essa temperatura quente por no máximo 60 graus em 6 horas, ok? A gente vai aprender agora a como purificar a água, certo? A água ela é essencial demais para a gente, tanto para a gente fazer a nossa alimentação, como para a gente ingerir ela para beber, tá certo? E aí você deve aprender como purificá-la, porque nem sempre você vai ter a água que você leva de casa. Então, assim, purificar a água é importante demais. Caso um dia você precise de água no meio aí da mata, enfim, tá certo? Nem tudo que reluz é ouro. Nem toda água que você encontra vai ser a ideal para você beber, tá certo? A gente deve levar em consideração algumas coisas. A temperatura da água, se a água estiver morna, ela deve ter, talvez ela não seja a água ideal para você beber, certo? Água parada, sem ser corrente, também não é o ideal. Tem mais probabilidade de ser poluída. Uma água, um rio ali que não tem vegetação ao redor, é uma água provavelmente poluída. Você olha sempre a cor e o cheiro da água. Se tudo isso estiver ok, você deve ali tentar purificá-la, ok? A gente tem algumas maneiras de purificar essa água. Uma delas é o filtro, tá bom? É um material que você usa com garrafa PET, carvão, pedras, enfim. O nosso querido editor tá colocando agora a foto para vocês, tá certo? Dessa purificação do filtro, tá bom? A fervura, que consiste em você colocar... Você coloca um pano sobre a panela, joga a água para limpar a água, certo? E aí filtra um pouco ali essa água e você ferve a água por no mínimo 5 minutos. Troca de recipiente, certo? Depois de ferver. E aí você pode... você sente o gosto da água. Se tiver com gosto ruim, você não bebe, tá bom? Mas se tiver tranquilo, você sente que a água tá limpa, você pode ingerir, tá certo? E a gente tem alguns materiais químicos que consiste em purificar essa água, tá bom? A gente tem o clorim, né? Ele é um comprimido que você coloca um comprimido a cada 1 litro de água. Você deixa ali repousando por 30 minutos e depois essa água tá ideal para beber. É essencial ter um kit de primeiros socorros em qualquer atividade do clube. Porém, somente algumas pessoas capacitadas devem operá-lo. Nessa tabela você pode acompanhar alguns itens que nós sempre devemos ter em nosso kit de primeiros socorros. Medicamentos como antitérmico, soro fisiológico para limpeza de ferimentos, analgésico, antihistamínico para alergia, entre alguns outros medicamentos. E alguns materiais para curativos como álcool gel, gase esterilizada, atadura ou bandagem, esparadrapo e também tesoura. Um dos itens mais importantes em um acampamento é, sem dúvidas, a água. Porém, é possível acampar em um local que não tenha água encanada e ainda assim manter a higiene no acampamento. Caso haja alguma fonte de água, é importante filtrá-la em um pano limpo e depois fervê-la por 5 minutos para eliminar os micro-organismos existentes. Também não tome banho onde você está pegando água para cozinhar ou beber. Já estamos bem acostumados a higienizar as nossas mãos com álcool gel 70%, que é bem eficaz para matar vírus e bactérias. Lenços umedecidos também são muito úteis e podem ajudar na higiene pessoal. Se possível, procure montar um chuveiro ou um lavatório rústico. Para isso, monte uma boa pioneira e utilize baldes para armazenar água. Faça suas necessidades longe do acampamento e em um local correto para descarte dos dejetos. Uma latrina
É uma das instalações mais importantes em um acampamento. A sua instalação precisa ser bem planejada e acordada entre todos. Por isso, faça buracos diferentes para dejetos sólidos e líquidos como urina. Também não jogue papel higiênico ou absorventes dentro da latrina. Após o uso, polvilhe terra e evite usar produtos químicos que inibem a decomposição natural dos dejetos. A latrina deve ser construída a uma distância de pelo menos 30 metros das fontes de água e de seu acampamento. Também é importante considerar a posição do vento na hora de construir a latrina. Procure posicioná-la contra o vento de seu acampamento. É preciso garantir que ela não vai contaminar a água do subsolo. Não construa a latrina em lugares que ficam facilmente inundados, como leitos de rios e lagos. Construa um cercado em volta da latrina para garantir a privacidade e evitar constrangimentos. Os acampamentos nos aproximam da natureza, por isso precisamos adotar algumas regras para evitar visitas inesperadas. Mas lembre-se que na natureza você é o visitante. Por isso, vede bem os alimentos, os animais serão atraídos pelo cheiro deles. E não os alimente, porque isso fará com que eles voltem. Mantenha o lixo bem vedado e longe do seu acampamento. Procure deixar o local de acampamento e os utensílios de cozinha sempre limpos. Sempre mantenha sua barraca fechada, pois cobras, aranhas, escorpiões e outros animais podem acabar entrando nela. Antes de montar seu acampamento, observe bem a presença de formigueiros e trilhas por onde a água escorre em tempos de chuva. Uma fogueira pode ajudar a manter os animais afastados. Também utilize repelente contra mosquitos e borrachudos. Com tudo isso que aprendemos, é necessário termos um checklist com os principais itens que garantem a segurança no acampamento. O formulário de inspeção de segurança está na descrição do vídeo. E aí, curtiu? Na descrição do vídeo tem um formulário para validar a tua especialidade. Faça-o individualmente e também cobre os demais da tua unidade para fazer também. Até a próxima! Leiam as sugestões de estudos aqui na descrição e não deixem de fazer as outras especialidades e acompanhar o conteúdo aqui do canal. É isso aí, até a próxima!